Para compor a mesa do primeiro painel, Tributação da Renda, da Riqueza e do Consumo, a Experiência Internacional e o Brasil, convidamos o mediador dos debates, Pedro Humberto Carvalho Júnior, economista, doutor em política tributária na Universidade de Petróleo, na África do Sul, pesquisador por mais de 17 anos em temas ligados à progressividade na tributação, principalmente na tributação do patrimônio, heranças e riqueza. Convidamos ainda os palestrantes Alex Barré, ex-economista-chefe fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, encarregado de programas de assistência técnica e reforma tributária na América Latina e no Caribe, especialmente em questões tributárias e macrofiscais. Ele liderou ainda a consultoria internacional sobre reformas tributárias em vários países da região. Antes de ingressar no BID, foi professor nas escolas de governo e direito da Universidade de Harvard, coordenador do Comitê de Política Fiscal do Mercosul e diretor do Departamento de Estatística e Política Fiscal do Ministério da Economia e Finanças do Uruguai. Para fazer os comentários sobre esse painel, convidamos Rodrigo Otávio Orair, diretor da Secretaria Extraordinária. Participa de modo virtual como palestrante Alexander Klein, chefe da Divisão da Política Tributária do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, que já ocupou o cargo no Instituto de Estudos Fiscais e no Banco Central Europeu e tem publicado estudos de finanças públicas, políticas e tributária, balanço e de pagamentos. Participa de modo virtual, acredito que já está online conosco. E para fazer os comentários deste painel, tem nesse agora, hein? Convidamos Rodrigo Otávio Orair, diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária e pesquisador de carreira do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Ele também exerceu o mandato de diretor na Instituição Fiscal Independente, o IFE, do Senado Federal, e seus principais estudos são relacionados às áreas de finanças públicas, federalismo, distribuição da renda e desenvolvimento. Reiteramos aos participantes que nos acompanham de modo virtual que as perguntas podem ser enviadas por meio do chat do canal da Anfip no YouTube e aos participantes que estão neste auditório por meio do formulário de perguntas que será entregue pelas recepcionistas. Só fazendo uma correção do nome do professor, é Alberto Barreis. Com a palavra, o moderador da mesa. Boa tarde a todos e todas. É com grande prazer que eu estou abrindo essa sessão do Pré-FIT, que vamos debater a tributação do patrimônio e da renda, que eu vejo que é o ponto fundamental na reforma tributária, como tornar o nosso sistema tributário mais progressivo e como corrigir as distorções do imposto de renda, que atualmente a nossa arrecadação é de 3% do PIB, e na média da OCDE são 3 vezes mais o indicador, 9%. Então, como podemos atingir, melhorar o nosso indicador e quais são as políticas tributárias atuais, levando-se em conta todos os mecanismos de evasão fiscal atualmente existentes. E, com isso, nós contamos com 2 especialistas internacionais, o senhor Alberto Barreis, ex-consultor, ex-chefe do BID, o senhor Alexander Klein, que trabalha no Centro de Tributação do FMI. E podemos começar com o senhor Alexander Klein, que está em Washington, virtualmente. Thank you very much for the kind introduction. I hope everybody can hear me. Can you hear me? Can you just Vocês nod? conseguem me ouvir? Podem fazer um sinal que vocês conseguem me ouvir? Perfeito, excelente, muito obrigado. Então, com isso,
eu posso começar a minha apresentação, que eu espero que vocês consigam ver agora. Então, eu vou começar esse debate tendo uma discussão geral sobre a tributação de renda e como isso mudou, e o pensamento disso mudou globalmente, e como isso pode ser relevante ao Brasil. Deixe-me falar que as perspectivas expressadas aqui são as minhas, e não necessariamente aquelas da FMI ou da sua administração. E com isso, deixe-me pular e entrar na apresentação. Então, como um histórico, vou lembrar vocês uma coisa que vocês devem saber muito bem, que é que a distribuição de renda em muitos países tem ficado menos igual. Podemos ver isso aqui para o Brasil comparado a outros países na América Latina, onde a desigualdade é muito grande, mas no Brasil é ainda maior. Aqui vemos a riquezas pelo 1%. Vemos que as listas não são comparáveis, porque aqui vemos que os 10%, mas também conseguimos ver que a desigualdade nos países da OCDE é muito alta também. E o que é muito interessante e relevante para os debates depois é que a desigualdade e a riqueza que vemos aqui do lado direito, aqui a desigualdade de riqueza é muito maior do que a desigualdade de renda. E claramente com esse aumento de desigualdade globalmente, isso traz a pergunta, o que fazer nessa situação, como podemos redistribuir isso? E um ponto é que quando falamos de pobreza e a redução de pobreza, há muitas políticas potenciais. Podemos usar políticas de tributação, podemos ter isenções para os pobres, ou cashback, mas também podemos ter outras coisas que não são políticas de impostos, como transferências, sejam obrigatórios ou na escola, em qualquer coisa que queremos fornecer. E é muito diferente quando pensamos de desigualdade na distribuição do topo da distribuição de renda. Então não há muitas alternativas para políticas de tributação. Claro, isso pode ser um resultado de atividades ilegais ou criminosas, então podemos usar algumas legislações um pouco mais fortes, mas se falarmos mais geralmente da desigualdade, então a tributação progressiva, que aumenta quando a renda aumenta, é a única política principal, pelo menos numa sociedade de paz, que pode ser usada. E com isso, então, deixe-me entrar diretamente no assunto de tributação progressiva. Vou dar só um histórico nesse primeiro slide. Eu acho que ele vai ajudar o debate no futuro. Globalmente, há duas abordagens de tributação. O primeiro é fazer tributação no consumo. Todos nós sabemos que a tributação de consumo normais, mas também há outros jeitos de fazer os impostos em cima do consumo, que é na renda e a isenção da renda capital. As duas são focadas no consumo. Eu não tenho tempo para explicar por que elas são equivalentes, mas é um resultado bem conhecido em certas condições. Agora, a alternativa dessa abordagem de fazer tributação no consumo é fazer na renda inteira, se for renda de trabalho ou renda capital. Então, essas são as duas abordagens no mundo. Claro que nenhum país implementa exatamente só a maioria dos países são híbridos dos dois. Então, normalmente, a renda capital tem tributação, mas numa taxa um pouquinho mais baixa, especialmente com o Brasil, ou a renda de capital tem um tributo. Então, por que eu fiz essa apresentação, essa introdução? Porque ela me leva ao debate que temos hoje. Nos anos 80 e até nos anos 70, houve alguns artigos que mostraram que a tributação de capital deveria ser zero. E eu coloquei aqui esses estudos. Então, a ideia nesse ponto era que seria mais efetivo colocar a tributação no consumo e deixar a renda de capital dessa tributação. Agora, há outros resultados teoréticos que questionam isso, mas no debate teórico
tem outros pontos que temos que falar. Um é o aluguel. Eu digo aquela renda que entra, que é acima do que você tem que pagar. Então, isso não inclui muitos dos empréstimos, e fazer uma tributação em cima desses pode ser muito eficiente. O outro é a renda misturada, mista. Há empresas pequenas que têm uma pessoa, que é o chefe, e para essa pessoa é muito difícil de ver a diferença da renda e o salário. E sabemos que, então, tudo que a pessoa ganha, normalmente ela vai colocar isso como uma renda. Agora, a outra parte é que, quando falamos sobre a ineficiência da tributação sobre renda de capital, muitas pessoas têm problemas com isso, mas quando falamos sobre pessoas muito ricas, muita da riqueza deles não é relacionada a ciclos de vida. Então, eles não guardam dinheiro para ter na aposentadoria, eles acumularam uma riqueza que vai além do que eles vão precisar na aposentadoria. E, finalmente, é claro que nem todo mundo consome tudo na sua vida, e especialmente os mais ricos, mas os outros podem ter uma riqueza que não foi gasta no final da sua vida. Então, se essa parte nunca é sujeito a tributos. Então, tivemos um imposto mínimo globalmente aceitado, que taxação e a tributação da renda de capital é muito difícil, mas hoje em dia é mitigada por essa tributação internacional. E, finalmente, a parte de renda de capital tem baixado nas economias avançadas e também nas economias em desenvolvimento. Nós não nos importamos muito sobre os tempos curtos, nós queremos ver um período muito longo. Achamos que isso vai piorar no futuro por causa da inteligência artificial, então provavelmente vai haver mais ainda essa volta à tributação de renda capital. E como fazemos isso? Conseguimos fazer a tributação para os ricos diretamente? Então, essa é a comparação que eu faço nesse slide. O primeiro ponto é que, se fizermos a tributação na riqueza, fazemos isso no estoque, nas ações. Então, em vez de fazer isso com a taxa de retorno. Então, temos um gráfico aqui, onde eu escolhi as taxas de retorno para mostrar que, no retorno de 5%, eles são basicamente os mesmos. E conseguimos ver que, se as pessoas investem nisso, a tributação de riqueza vai chegar perto ao zero, quanto mais alta a taxa de retorno é. Então, ela chega ao infinito quando ela chega perto de 0%. Então, geralmente, é um jeito menos eficiente e uma abordagem não tão boa para a tributação do que fazer a tributação na renda de capital. Mas isso só vale quando nós comparamos tudo isso. Quando pensamos numa tributação extra para riquezas imensas, isso seria uma outra discussão que também seria interessante para ter. Nesse contexto, também vale a pena falar sobre o imposto de transferência de riqueza. Outros fazem isso em cima de patrimônios. E é muito importante, se estamos preocupados não só sobre a desigualdade na geração agora, mas a perpetuação das desigualdades no futuro. Então, esse imposto é muito importante, porque ele poderia ser um mecanismo de evitar esse imposto. Olhando no mundo, vimos que, nas décadas, a tributação de renda de capital tem abaixado. Vemos as taxas de impostos do lado direito, e isso é para quase todos os tipos de renda de capital. Vocês podem ver uma redução, com a exceção de ganhos capitais, mas vamos falar deles também no futuro. O que é interessante de ver é que a parte
da renda de capital das pessoas ricas é maior do que as pessoas da renda média. Nos casos extremos, onde nós podemos ver os 0,001% mais ricos, podemos ver que 56% da sua renda é em ganhos capitais. Então, isso claramente mostra que, se favorecemos no sistema de tributação esse tipo de renda, estamos favorecendo os tipos de renda que são recebidos pela parte mais rica da sociedade. Então, não é só ganhos capitais, nós podemos pular por cima dessa parte aqui, que não é relevante ao Brasil. E aí tem uma contradição, porque as dívidas, elas são sujeitos de impostos em vários lugares, não só no Brasil. E nós não deveríamos falar demais sobre essa tributação dupla, porque tem muita coisa que acontece também no nível de empresas. A outra parte é quão progressivo é o sistema de tributação. Quanto a taxa de tributação aumenta com a renda. No lado direito vemos algumas estimativas globais de progressividade. São indícios que podemos calcular e elas todas têm as vantagens e desvantagens, mas todas mostram que a progressividade no mundo tem abaixado. Uma coisa que podemos notar é que quando falamos sobre progressividade não precisa ser num contexto, então é uma discussão à parte. Se tivermos a tributação pura de consumo, poderíamos fazer ela progressiva também, então podemos deixar esses dois assuntos separados. E finalmente eu gostaria de saber que há evidência empírica que progressividade não é ruim para o crescimento, pelo menos não do jeito que estamos vendo no mundo agora. Eu aposto que existe um nível que poderia ser ruim. E a redistribuição pode beneficiar o crescimento. Algumas vezes as discussões sobre redistribuição falam de outras tributações, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre elas. Então, eles podem fazer um papel, mas é um papel pequeno. É uma exceção sobre produtos de luxo, e é possível de contribuir, mas é um papel pequeno. Talvez seja mais simbólico. E depois, um ponto importante é essa tributação de propriedades. Eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Ele é muito bom porque ele é fácil de fiscalizar. Então, se alguém estiver pensando em fazer uma atividade criminal, você não sabe de onde vem a renda deles, eles tipicamente vão estar morando numa mansão muito bonita, que eles até podem estar mostrando para o público. Então, é uma coisa para fazer a tributação de uma forma fácil. Então, é uma coisa fácil de fiscalizar. Também é uma tributação muito boa para cobrir as necessidades de municípios. E em relação à progressividade, é muito progressivo nas rendas médias e baixas, porque os pobres muitas vezes não têm casas próprias ou têm casas muito modestas. Mas quando chegamos no topo, fica na verdade regressivo, porque as pessoas mais ricas claramente têm só uma fração da sua riqueza em propriedades, e para a renda média normalmente é o maior pedaço da sua riqueza. E depois o imposto, que é muito importante também, é o VTA, que também é muito importante. Alguns países têm estruturas muito complicadas para beneficiar os pobres, mas isso aumenta os custos administrativos e isso leva a discussões constantes sobre quais itens qualificam ou não qualificam para essas taxas mais baixas. Eu não posso falar demais sobre eles, mas tem alguns exemplos engraçados onde pessoas podem até discutir se uma coisa é um biscoito ou um bolo, mas eles normalmente beneficiam os ricos mais de uma forma absoluta, porque mesmo que os pobres podem usar mais da sua renda para comida, os ricos usam mais dinheiro no absoluto para comida. Então seria um jeito não muito eficiente para ter apoio para os pobres. Então poderíamos ter mais essas transferências ou
um cashback para aqueles que são pobres, ou por mecanismos mais complexos, ou apenas pelo imposto da VAT. Então, com isso, deixe-me concluir que isso é muito importante. Eu sei que está em reforma aqui no Brasil para ser mais progressivo. A regressividade não é muito importante, porque quando pensamos no sistema tributário, temos que pensar na progressividade do sistema inteiro, e não só de um imposto específico. Então, ele é um que pode ser usado para redistribuição. E com isso, vou agora falar do Brasil no contexto da América Latina. Primeiramente, eu tenho um slide mostrando a renda marginal e a tributação no Brasil. Então, isso aqui é para a tributação da renda pessoal. Eu escolhi outros mercados emergentes, como a China e a Índia. Depois eu escolhi alguns países da América Latina, como México, Argentina e os Estados Unidos, como uma comparação. E conseguimos ver aqui que a taxa de tributação no Brasil, que é em vermelho, é a mais baixa de todos eles. E aqui nesse slide podemos ver ele do lado da densidade de distribuição de renda. O imposto de renda pessoal no Brasil, vimos aqui que o modo de distribuição são todas as pessoas que estão fora dessa rede de tributação, porque elas estão fora dessa isenção pessoal, então ela é paga somente pela classe média e alta. Isso é muito diferente de países da OCDE, onde tipicamente temos a pessoa em média que pagaria um imposto de renda muito alto, mas é muito comum na América Latina, como eu vou mostrar no próximo slide, e mostrar que o slide ele nem mostra a verdade inteira da imagem, porque vão ter também pessoas que não vão estar pagando tanto, porque elas podem não pagar muitas dessas tributações por incorporações. Então aqui, como prometido, é meu slide mostrando que tendo o imposto pago por uma parte muito pequena da população é muito típico para a América Latina, mesmo que, como eu já disse antes, não é típico para uma economia de OECD. E continuando de pessoal para a tributação de renda capital, isso vemos que é muito inconsistente aqui no Brasil e a taxa de impostos é muito alta, na verdade. Vemos aqui na linha em amarelo, vemos aqui que o Brasil não tem mudado desde os anos 80, teve uma mudançazinha aqui, mas não muita coisa mudou. E no resto do mundo vemos uma tendência de diminuição. Essa tendência pode ter diminuído ou chegado até um fim aqui, mas de qualquer forma as taxas são menores do que no Brasil. Pelo outro lado, vemos no Brasil que os dividendos são isentos, mas o Brasil tem essa ferramenta muito interessante, interesse na equidade, que mostra que a tributação é só de 15%. Então, é um jeito muito mais efetivo de fazer essa tributação. A renda também é resultado da tributação e os ganhos capitais chegam até 22,5%. Isso não é só menos do que o que é feito no trabalho, mas também é feito por vários períodos. E as taxas de impostos padrões também estão presentes. Quando nós olhamos então nas taxas, é que tem muitos incentivos de tributação. O Brasil talvez não é fora da curva nesse aspecto, mas é muito dinheiro que está sendo dado como para outros lugares. Então, a minha colega Coelho, que fez uma pesquisa sobre essas despesas, conseguimos ver que ele fala de todas as tributações, especialmente falando dos impostos pessoais. E com isso, vou tentar chegar a uma conclusão. Vimos, então,
no geral, que há um aumento de sistemas de tributação mais progressivos, e para chegar nisso nós temos duas opções, elas não são exclusivas, podemos fazer as duas. Primeiro temos que incluir a renda de capital, e depois temos que pensar em estruturas de taxas mais progressivas. Agora, para a tributação de renda no Brasil, como para outros países, podemos incluir mais pessoas aqui. Claro, se você não quiser aumentar o imposto aqui, vocês podem pensar em aumentar a tributação em outros lugares. E também dando limites para deduções. E quando olhamos para a tributação de renda de capital, como muitos países, temos um viés de dívidas e tem uma preferência para ganhos de capital, que também é extremamente comum no mundo inteiro por causa do princípio de realização, que acontece em todos os lugares. Mas aqui no Brasil é ainda pior porque mesmo a tributação mais alta é abaixo da taxa de tributação de trabalho. E tem essa característica interessante também, que é o interesse na equidade. E, geralmente, há uma taxa alta para tributação de empresas, e isso junto com a tributação de despesas altas. E isso conclui, então, a minha apresentação. Por um minuto eu vou colocar, então, as referências principais que eu fiz. E, com isso, eu posso, então, terminar a minha apresentação. Obrigado, Dr. Alexander Klein, pela sua brilhante apresentação, muito didática, mostrou a situação da tributação da renda ao redor do mundo, e também comparou com indicadores na América Latina e como o Brasil se distancia das boas práticas internacionais em termos de política tributária da renda. Agora eu passo a palavra ao professor Alberto Barreis, que é especialista em política tributária, em vários temas. Ele está doido para falar sobre o IVA, embora não seja o tópico do seminário, mas quem quiser fazer alguma pergunta sobre o IVA, depois pode fazer, que ele vai responder com o maior prazer. Então, vamos lá, professor Alberto. Pode. Obrigado, un placer, es un honor estar aquí, a las organizaciones y al Senado. Tengo suerte de que están en una reforma tributaria y no estoy en el BID, porque si no ya estaría fuera del BID. La burocracia no es muy valiente. Pero es un placer porque sigo ligado, no Vichy. Segundo, Brasil tiene muchísimos tributaristas. Pero eso no es bueno, porque no es bueno porque los tributaristas, sí, apagado, los tributaristas son como los vascos. Hay 5 vascos y hay 8 opiniones. Entonces, pero Brasil debe ser el país que tiene más tributaristas de calidad del mundo. Y el último tema es que el mundo está cambiando la tributación. Y lo está cambiando, en este caso, con el liderazgo de la OECD, que son los pilares 1 y 2 de renta empresa, que es el impuesto que realmente debemos recaudar. Y voy a ver si hago mi caso, porque estoy en muchas cosas un poquito a contramano de la OECD. La primera, la renta. Ustedes saben que la renta es la ronda nocturna, tiene todo. Tiene chistes económicos, diferenciales, hasta temas sexuales. Es increíble, ¿no? Y yo lo único que lo voy a matar es matarlos con números, porque eso demuestra que trabajo. Ustedes saben, los economistas cuando trabajamos y los contadores ponemos muchos números, porque eso es señal de que trabajamos. Y si no ponemos econometría para decir cosas evidentes, porque es señal de que parece que somos inteligentes. Entonces yo les voy a dar los números rápido, ustedes lo pueden leer. Entonces, vamos, ¿a qué viene? Alguien que me lo mueva. ¿Usted me lo mueve? Muévalo usted si quiere. Venga, para adelante, vamos rápido. Primero, el mundo está metido en un mar de deuda. Esto es donde estamos hoy, un mar de deuda, incluido China y Estados Unidos.
Si yo sumo todas las deudas del consumo de Estados Unidos, de China a los estados y todo lo demás, están en un mar de deuda. 3 veces el Producto Bruto, más que América Latina. Nosotros tenemos problemas con la deuda pública, ellos tienen el problema con la deuda todo. Y todos saben que cuando todos mueren, los fiscales son los que pagamos. Cuando hay un problema de consumo, ¿quién paga? Nos. Cuando caen los bancos, ¿quién paga? Nos. ¿No? Porque eso pasó en 2008, en 2009 con la crisis. Y va a pasar. Entonces, primero, estamos bajo una presión fenomenal de la deuda. Segundo, tenemos un problema muy serio, después ustedes lo miran, porque nosotros, Brasil no tanto, tenemos mucha deuda interna. Brasil tiene mucha deuda interna, si hace será más calote que con deuda externa, porque con deuda externa uno vive dependiendo y tiene que correr a los acreedores, ¿no? Ven el caso de Argentina hoy, hay que negociar con China, con el fondo, con todos, con la abuelita Pepa, con todo el mundo hay que negociar. Entonces, estamos en un mar de deuda, pero nuestro problema es la deuda pública. El otro problema que tenemos es que los latinoamericanos somos fanáticos de la deuda. Entonces tenemos nuestros serios problemas es que muchos de nuestros problemas en el fondo son fiscales. Argentina tiene un problema de moneda, pero en el fondo lo que esconde es un problema monetario. No tiene moneda. ¿Por qué no tiene moneda? Porque tiene un enorme déficit fiscal y ya nadie cree en la moneda. Y yo espero que salga y que salga bien. Y todos debemos ayudar a que salga. Último punto. ¿A dónde llegamos? Y me faltó una que fue la de la que tenemos también una gran concentración de la riqueza, que después la veremos. Lo que importa es que miren esto. Lo que importa es la estructura. Yo tomé 2018, bueno, una porque eran los datos que tenía. Y 2, porque lo importante es cómo más o menos nos parecemos. Y está en lo que nosotros llamamos, que lo bautizamos con un brasilero, con Luis Vilela, un hermano para mí. Hay 3 pilares: el sistema de imposición a la renta, las contribuciones a la seguridad social y el IVA. Y después, objetos acompañantes. Todo lo demás, selectivo, todo eso, objeto acompañante. Lo que importan son estos 3. Estos 3 son los pilares. Por eso los definimos los pilares. Una relativamente baja elasticidad y recaudan mucho. Usted puede pensar en el impuesto a la propiedad, pero el impuesto a la propiedad no es un pilar, no recauda mucho. El impuesto a la propiedad inmueble. Entonces, miren estos 2, porque estos 2 son los que van a morir. Va a morrer, como cuando peleaba el curitibano. Entonces, sigamos. Entonces, esta es la presión fiscal. Nosotros tenemos una presión fiscal hoy bendita por la OECD, así que ya estoy santificado. Tengo educación jesuita y me lo bendijo la OECD, que es la presión fiscal que usa la OECD más cosas que tenemos los latinoamericanos. ¿Qué son las que tenemos los latinoamericanos? Tenemos ingresos de contribuciones a la seguridad social privadas, algunas totalmente privadas, Chile, Salvador, México, otras semi-privadas como Uruguay, y los ingresos por recursos naturales. Ahí Brasil pinta fuerte. Esta está para publicarse y va en el 21. Sigamos rápido porque no tengo. Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que todo el mundo nos dice, nosotros no cobramos el impuesto a la renta porque no tenemos renta. O sea, es fácil cobrar la renta a un tipo cuyo ingreso promedio es $30.000, porque le cobro el impuesto a la renta y no pasa nada. Inclusive no le cambio el ahorro a las clases altas, porque yo preciso ahorro. Porque si quiero progresar, tengo que financiarme a mí mismo o dependo de los demás. Soy dependiente de la... Entonces hay que tener cuidado, porque yo siempre para épater les bourgeois, como decían los franceses, yo digo, para la patera los de derecha, vos no pagás, porque siempre dicen, no, pago como un sueco. No, vos no pagás como un sueco porque no producís como un sueco. Ellos producen mucho más. Por lo tanto, pagan mucho más. Y para la gente que es de izquierda, le digo, no pidas servicios de primer mundo porque no tenemos la plata para pagar. Entonces, ahora tenemos que saber que tenemos que cobrar lo mejor que podamos, pero que cada peso cuesta. Y no nos engañemos, nunca vamos a llegar a cobrar lo que cobra la OECD hasta que no tengamos los ingresos de ellos, en particular en el impuesto personal a la renta. Beware de lo que te venden, papá.
Entonces llegamos al impuesto a la renta personal. Después el cuadro tiene que ver con eso. Es un homenaje a mi madre, que era profesora de arte y consideraba que todos los que estábamos en administración éramos gente de bajo calibre. Entonces, esto es como está la renta y el PDF. Como ustedes verán, los ingresos no convergimos, los ingresos de ellos suben más, pero sin embargo nosotros el esfuerzo fiscal lo estamos haciendo. No somos tan desastre como parece. Ustedes lo ven ahí, después lo miran con más calma. Esta presentación está libre y los números se explican solos. Sigamos. Esto es la OSD y nosotros. Fíjese dónde nos llevan la ventaja. Claro, si yo mido el PPP, y lo voy a medir en PPP, aunque es ridículo esto, porque cada vez que iba los de CEPAL me pegaban. No, ponerlo en PPP, porque en Brasil sale más barato esto, en Uruguay sale más barato vivir. Mirá, yo le digo, mirá, yo perdoname, pero los impuestos se pagan sobre cash monetario, sobre ingreso financiero, no en paridad de poderes de compra. Pero ahí ustedes lo tienen. Y es obvio que nosotros recaudamos mucho menos en PPP, pero es que tampoco tenemos. Yo no digo que estamos bien. Vito Tanzi decía, los latinoamericanos tienen alergia al impuesto personal a la renta. Y es cierto. Sigamos, rapidito. Las tasas han bajado, vienen en picada, pero esto se acabó. Este juego se acabó. Las empresas, como ustedes vieron en el anterior, las empresas pagan poco en todos lados. ¿Qué tienen en común Guatemala, Estados Unidos y Alemania? ¿La pobreza infantil? ¿El nivel de pobreza? No, que ninguno de los dos llega a 2% de cobrar impuesto a la renta de las empresas. Es hora de cobrarles algo. Esta es como han venido en picada, como ha venido nosotros. Ellos están defendiendo la renta personal porque tienen renta personal. Sigamos adelante. Y esto es acá como lo tenemos nosotros, las personas físicas y jurídicas, más o menos como está armado, dónde está Brasil y dónde están cada uno. Tradición caribeña, tradición anglosajona, pagan más impuesto a la renta. También tienen más ingresos. Pero esto es para que tengamos claridad de dónde estamos puestos. Sigamos adelante. Esta vamos a dejarla porque ni yo la entiendo, no se preocupen. Pero era para mostrarle que estamos haciendo un esfuerzo y que estamos creciendo. El esfuerzo se está haciendo. No es que estemos bien ni nada por el estilo. En esto somos un desastre. Tenemos un enorme gasto tributario. Por eso es que yo a veces, cuando me dicen subir las tasas, yo me asusto. Porque digo, no subí las tasas. Empecé a perdonar a todos los grupos de presión que te piden cosas. Yo no quería presentar renta, yo quería presentar el IVAP, porque yo fui el autor del IVAP. El IVAP es lo contrario en el IVA a dar exoneraciones y tasas bajas. Es generalizar el IVA y devolver a los pobres. Y como lo publicamos en 2010 quería eso. Pero también quiero decirles que estas cosas hay que tener cuidado. El gasto tributario, si mi tasa es 20% y yo perdono algo, tengo mucho menos gasto tributario que el que tiene tasa de 35 como Brasil y perdona algo. Porque el gasto tributario es relativo a tu propia tasa. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con los trampas de los números. ¿Ok? Igual somos un desastre. Estas son las tasas, ustedes las miran rápidamente porque yo quiero llegar a otra cosa. Esta sí es importante. Las tasas efectivas y las medias. Las tasas efectivas son un desastre. Estamos sobre las tasas mínimas. Es decir, acá nosotros decimos, vamos a cobrar, pero ¿para qué voy a subir las tasas y después no cobro? Porque agujereo las cosas. Más vale vayamos a regímenes. Y lo mismo en tributación indirecta, que es la primera que se debe corregir, ¿no? Y yo estoy contento que Brasil esté en la pelea por una reforma tributaria de ir a un IVA semidual, mucho más contento por el IVAP, porque yo fui el que propuse el IVAP con otros más y en el banco, ¿no? A corregir, porque ustedes deben recordar que el segundo país en el mundo que puso el IVA fue Brasil. El tema es que lo puso a nivel estadual y entonces ahora hay que hacer dos reformas, ¿no? Hay que hacer una reforma de descentralización y una reforma tributaria. Y yo que he trabajado en 40 reformas tributarias, que las tengo todas con alguna marca en el lomo, excepto la de Uruguay, donde la tengo en el corazón porque me peleé con la mitad de mi familia, es muy difícil de hacer. Pero es muy importante. 10 minutos, 11, sigo, vamos rápido. Y no tiene ninguna... Sí, perdón, es mi controlador porque no tengo celular, se me ha acabado. Fundamental, tarea fundamental, poner orden. El IRPF no tiene capacidad distributiva en América Latina. Sí la tiene en Europa, pero ellos tienen un ingreso donde hay un agujero. No quiere decir que lo estemos cobrando bien.
quiere decir que debemos cobrarlo mejor, con una racionalidad superior. Después ustedes lo pueden mirar. Sin embargo, si ustedes ven, el último de sí paga bastante. Bastante poco. O sea, paga todo el impuesto, pero es que los demás no pagan nada. Hay 2 países donde llega al 33% de la población a pagar el impuesto a la renta. Y ahora estamos todos devolviendo, tratando de que no lo pague. Y el impuesto a la renta es un impuesto clave, porque el impuesto a la renta es el impuesto de la clase media. Es el impuesto que paga la clase media para sus servicios. Y la clase media va a desaparecer y la vamos a ver más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros escribimos hace tiempo un artículo sobre la historia de la clase media. Primero nace el impuesto, después se tiene. ¿Y cuándo se masifica? La tercera etapa. Se masifica cuando Estados Unidos lo pone y le cobra. Cuando a Estados Unidos le faltaba el 10% de electrificación, Franklin Delano Roosevelt le pone impuesto al 50% de la gente. Pasada el presupuesto del 42. Aprovechó la guerra, ¿no? Y le puso. Porque era el impuesto que paga la clase media para pagarse a sí mismo. Porque en el mundo del futuro yo creo que va a pagar todo el mundo. Van a pagar los ricos también. Pero hoy no. Y voy a explicar por qué. Porque están todos los paraísos fiscales, está todo hecho para que no se pague. Y con el impuesto al patrimonio, mucho peor. Ahora se ha hecho un gran avance. Por eso, en Uruguay pusimos el semidual. Inventamos un impuesto que es dividir las rentas para tratar de capturarlas todas. Y aún así no nos ha dado un enorme resultado. Estamos bien, se puso en el 2007. Algo recaudamos, pero tampoco magia, porque en un mundo interconectado, la renta tiene que ser interconectada. Si no hay colaboración entre los fiscos, estamos fritos. Muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pagan mucho del impuesto, pero pagan poco sobre su tasa. Y por eso pagan poco en el total. ¿Y por qué me dedico al 10%? Porque la mayoría de los países no llega al 20%. En Brasil llega un poquito más del 20%, pero no llega al 30%. ¿Ah? Sigamos adelante porque quiero llegar a otra parte. Conclusiones. Estas me las voy a saltar porque son todas de numeritos. Es sube y baja. Y lo sube y baja, ustedes lo leen y lo entienden. Voy a este que es más importante. Esto tiene el Goya. Es cómo nos vamos a comer a nuestros hijos. Y lo voy a explicar. Esto es lo que cobramos de impuesto a la renta y de contribuciones a la seguridad social. No es poca plata. Este es el impuesto que soporta la clase media. La clase media formal. Paga contribuciones a la seguridad social, que tenemos un problema de pensiones fundamental. Todos los países de América Latina, excepto Paraguay o algún otro que es joven, todo lo demás nos está cayendo, ni hablar Europa. ¿Ah? Fíjense lo que cobramos, ¿eh? Fíjense lo que tenemos en juego. ¿Y por qué digo que tenemos en juego? Acá lo tienen, tenemos una bruta informalidad, entonces ya hay una parte que no va a pagar, ni paga, y la tenemos que formalizar, y tenemos muchos agujeros, sigo para adelante, ¿no? Y este es el costo de formalizar. Salir de los sistemas fictos, salir del simples, salir del MEI, salir de pequeños contribuyentes, los regímenes que hay en Argentina, en Uruguay, cuesta. Entonces tenemos que racionalizar. ¿Y por qué tenemos que racionalizar? Fíjense lo que cuesta, ¿no? Con las tasas de informalidad que tenemos a estos deciles en América Latina. Esto es lo que paga un soltero, ahí tienen cuánto paga Brasil, hay una cuña. ¿Por qué? Porque tenemos una cuña. La cuña fiscal, ¿qué es? Lo que se paga de contribuciones personales y patronales. No me empiecen con la discusión, porque en Uruguay me decían, no, ponelo todo en patronales. Y yo digo, los patronos son idiotas. No saben que tienen que pagar este impuesto, no saben que tienen que pagar el aguinaldo. Obviamente que esta es la cuña fiscal. Llámenle como quieran, le pueden llamar cuña Pedro, cuña Alberto, pero esta es la cuña. Las contribuciones a la seguridad social más la renta. Y acá la tienen para un trabajador soltero de renta media. Solo en Jamaica pagan renta, los demás pagan nada. México porque tiene un sistema especial. Esto es como se divide para una familia tipo. Un casal con dos filios. Esto es si el casal tiene $10.000 de renta. Son $10.000 de 2014, así que son viejos. Fíjense cuánto paga Argentina, Brasil. Estamos sobre el 30 y pico. Fíjense si gana 60.000.
¿Ok? Muy bien, sigo adelante. ¿Qué pasa? Y acá viene la clave. En el impuesto a la renta, aún en los países ricos, el 75 al 80% lo pagan los asalariados y las masas salariales vienen bajando. Y los que suben son las únicas masas salariales, son los que están tomando la industrialización, que son la gente que está en el oriente. Nosotros no nos ha llegado ningún tipo de industrialización. Nos estamos desindustrializando. Brasil es un ejemplo, pero no les puedo hablar de Uruguay, de todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando cae el problema de los salarios, y caen los salarios, que son los que soportan el 75% del impuesto, ¿se nos van a caer qué? El impuesto personal a la renta, y se nos va a caer ¿qué? Las contribuciones a la seguridad social. Por lo tanto, esto es las contribuciones de empleado y empleadoras como costo de lo que cuesta dentro del salario, dentro del costo salarial. Y en un momento que tenemos, que viene ¿qué? Un cambio tecnológico que viene un futuro incierto. ¿Qué quiero decir? Y esta es la clave. La inteligencia artificial, ¿cuánto? 18. No voy a llegar a patrimonio. La inteligencia artificial nos va a matar un montón de trabajo. Va a llegar. Será 5 años, será 7 años. Nos va a matar un montón de trabajos en los servicios. La robótica nos va a matar la industria. Nosotros no tenemos mucho problema porque hay poca industria. Sacando Brasil y algo de lo que está viniendo del reshoring de China a México, en América Latina la industria faltó con aviso. ¿Eso en dónde va a pegar? Obviamente en los salarios en relación de dependencia. Los salarios en relación, cuando mueren los salarios en relación de dependencia y bajan, ¿para dónde va la plata? Va para la utilidad empresarial. Las empresas y todo lo demás, y por eso estamos poniendo los impuestos mínimos. Y ahí vamos al impuesto a la renta de la persona jurídica. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, a nivel internacional está el famoso Pilar 1 y Pilar 2, donde están tratando de cobrar un impuesto del 15%, no sobre utilidad fiscal, sobre utilidad contable. Y el segundo, a nivel doméstico, ya hay varios países, España fracasó, pero Estados Unidos lo tiene, el minimum tax del 15%, pero es solo para empresas que facturan $1 billón. Pero yo creo que en el mundo del futuro viene el impuesto mínimo y viene para todos. Y lo tenemos en un artículo cuando discutimos los pilares. Por el otro lado, ¿qué va a pasar? Tenemos que quienes se van afectados. La plata que no van a hacer, nos vamos a llenar de pequeñas empresas, autónomos, etcétera, que de alguna manera son desplazados, algunos desplazados por desplazados y otros porque se desplazan ellos mismos del nivel. Y eso va a afectar la renta personal y las contribuciones a la seguridad social. Y vamos a tener un montón de trabajadores con servicios, muchos de ellos con servicios transnacionales, que van a ser nómades, los mejores educados, esos se van a revolver, en muchos países los exoneramos, etcétera, etcétera, y otros que van a ser afectados son los impuestos simplificados. Por lo tanto, el cambio tecnológico va a poner una presión fenomenal, la va a poner sobre todo sobre el mix del impuesto a la renta, las contribuciones a la seguridad social y los regímenes simplificados. Merecen un estudio de una reforma seria en todos los países. La reforma del impuesto a la renta empresarial ya viene con el impuesto mínimo y yo creo que hay que generalizarlo a todas las empresas y a utilidades contables. Y el IVA, lamentablemente, el IVA lo que hay que hacer es devolver a los pobres. De alguna manera le matamos una parte de la redistribución. A la baja clase media no se lo podemos devolver porque no podemos devolverle al 70% de la población. Concluyo. Hay que rever las estructuras de la tasa, hay que ver las diferentes formas de renta, hay que ver los regímenes especiales, deben ser compatibles. No podemos crear, y yo sé que esto tiene un costo político excepcional, porque los regímenes especiales en todos nuestros países es donde está el grueso. Quizá la factura electrónica y el cambio tecnológico nos ayuden, así como nos van a ayudar a devolver el IVA. Pero estamos bajo un problema. Segundo, tenemos que fortalecer a la administración tributaria para que de alguna manera, si generalizamos esto y generalizamos el IVA, haya una forma de formalizar. Precisamos gente protegida por la seguridad social. Una mínima pensión y sobre todo un servicio decente de salud. Y esto va en el paquete, porque por eso lo puso Roosevelt. Por eso es la tercera etapa del impuesto a la renta. La segunda etapa del impuesto a la renta la puso el otro Roosevelt y fue para que las empresas pagaran porque no pagaban nada. Y estamos en ese momento rooseveltiano, pero no de Roosevelt, del primer Roosevelt, de Teddy Roosevelt, el que se enfrentó a las grandes corporaciones. Y por último, ¿no?
hay que hacer un control de las personas de alta renta. Yo no tengo tiempo porque iba a ir a patrimonio y ya no tengo tiempo para patrimonio, pero eso se ha llevado, de alguna manera, se está buscando. El Foro Global, con el intercambio de información, ha logrado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la OECD, a nivel personal, cobra a renta mundial. Pero a nivel de empresas, quedan solo 2 países con renta mundial, como Brasil o como Argentina o como México. Todos están en renta territorial y por eso viene el impuesto mínimo. Porque veían que no podían, una, que se mataban en la competencia entre ellos, y 2, tenían que combatir los paraísos fiscales. Por eso es que yo nunca fui a contramano de la OECD, porque no se puede ir a contramano del elefante, y menos si usted trabaja en el PIB. Pero que es un banco regional, pequeño, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Cuando el elefante se mueve, de repente lo podemos gritar para que el elefante se mueva ahí. Y eso es muy importante. Y yo quería hablar de patrimonio porque hay que ir con mucho cuidado en el impuesto al patrimonio. Lo conozco bien, lo tengo en mi país de hace 40 años, por más que yo hace 35 que no vivo allí. Pero ¿por qué es importante la reforma de Brasil? Porque la reforma de Brasil debe ser, primero, el IVA pionero de América Latina, segundo en el mundo, yo no sé si fue el segundo o el tercero. Es importante que se arregle porque si no arreglo la tributación indirecta, primero, los impuestos tienen personalidad. El IVA es la paloma de Picasso, está hecha para cobrar, no está hecha para otra cosa. La renta no solo está hecha para distribuir, hay que tener cuidado porque la renta es la columna vertebral del sistema tributario, es la que liga el ahorro con la inversión. Si yo toqueteo la renta, se me van los ahorros, aprieto mucho la renta de empresa, se me va la inversión. Entonces tengo que tener cuidado, los impuestos tienen personalidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque Brasil, espero arregle la tributación indirecta, a ponerla competitiva, y luego va a ir a la renta, sobre todo a la renta personal, porque la renta empresa va a venir ya de afuera dada, porque los países no cobran nada a los países desarrollados y están desesperados por cobrar. Y ahí nosotros vamos a entrar, y yo creo que vamos a tener que ir a cobrarle a todo el mundo un impuesto mínimo. Y después, cuando hagamos realmente el intercambio de información y controlemos los patrimonios y no tengamos los fideicomisos, y yo les cuento 50, ¿de quién quiere que les cuente? ¿De Portugal? ¿De Suiza? ¿De Uruguay? ¿De Panamá? ¿De España quieren que les cuente los regímenes especiales? Estamos 6 horas acá, y yo les cuento todos los regímenes especiales que hay. Entonces, ni hablar de las Islas Británicas, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado y hay que ir conjuntamente. Y por eso es que Brasil y la reforma de Brasil son fundamentales, porque seamos claros. Así como hablamos de deuda, así como hablamos de, a nivel mundial, un problema de desigualdad, también tenemos que hablar que hay grandes espacios políticos. Y en el espacio político nuestro, que siempre estuvimos divididos, hoy queda solo uno con capacidad. Claro, no quiero ofender a los mexicanos, pero están muy cerca de Estados Unidos, tomarán el reshoring. Yo ojalá Brasil tome reshoring también, o sea que y se industrialice México. Y creo que va por ese lado, ya Tesla va, algo va, pero tiene una relación especial. Vivir cerca de Estados Unidos es precioso, pero no es fácil. Después tenemos Argentina, y después tenemos, dejemos Colombia, que está Brasil. Donde Brasil se mueva, va a ser un impulso para toda América Latina. Y probablemente Brasil sea, por mercado y por todo, el representante de América Latina. Brasil hoy tiene una responsabilidad muy importante y su régimen tributario, para que sea sostenible y para que sea competitivo, es muy importante porque además para muchos países va a ser un modelo. Como fue modelo el IVA, puede ser el modelo de tipo de IVA-P. Y puede ser que si piensa bien pueda tener una reforma de renta bastante razonable. Ha sido un placer. Muito obrigado, professor Alberto. Ele nos mostrou com bastante maestria os desafios, principalmente os desafios internacionais na tributação das altas rendas. Eu gostaria de passar agora a palavra ao meu colega do IPEA e atual diretor da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, Rodrigo Orair,
Ora aí, dado esse cenário, o que o Dr. Alexander Klein mostrou, o diagnóstico do Brasil, que tem alta concentração de renda e riqueza, baixíssima tributação das rendas de capital comparada até com outros países latino-americanos, e que o professor Alberto nos mostrou dos desafios de você conseguir realmente tributar de maneira efetiva a renda de capital. Qual seria o atual cenário para o governo e o que está se discutindo na Secretaria Extraordinária? Eu achei que eu ia ficar discutindo a apresentação deles aí para fazer, mas vamos embora, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, Pedro, é um prazer. Agradecer Foiane, agradecer vários amigos aí que estão a gente nesse debate, né, de tributação. É um prazer estar aqui com o professor Alberto, é um prazer com o Klein. Eu estou, né, estou na diretoria extraordinária, na secretaria, estou como diretor na Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. Extraordinária porque nos foi dado o mandato de dar subsídios técnicos para duas reformas: a reforma da tributação de bens e serviços e a reforma do imposto de renda. Essa é a nossa função institucional. Tá? Agora, eu sou pesquisador do IPEA, né, e minha agenda de pesquisa sempre foi... Na verdade, você sabe que minha agenda não era de tributação até 2014. Minha agenda era de finanças públicas, política fiscal. E aí eu me lembro que foi encomenda, né, na época ainda do ministro, um estudo sobre tributação e desigualdade. E aí eu saí com o Sérgio, fomos pegar os dados do imposto de renda, e aquilo nos impactou muito. Né? Eu tinha acabado de sair... Tinha saído dos estudos de tributação no topo, na verdade, um estudo sobre desigualdade no topo, até do Fábio Ávila, da Receita, junto com Pedro Herculano, Marcelo Medeiros, mas os dados eram muito agregados, eles não abriam no topo. E aí a Receita divulgou as tabelas, né, do imposto de renda de pessoa física. Eu e o Sérgio fomos olhar aquele troço e falamos, cara, não é possível, isso não é verdade. Não é possível que seja tanta renda isenta e tão concentrada no topo da distribuição no Brasil. Vamos ver como é o resto do mundo. Aí a gente foi ver como é os modelos de tributação de dividendos. E aí viemos com aquela história, né, de só Brasil e Estônia, e fizemos um artigo na época, Jabuticabas Tributárias, teve muita repercussão, inclusive o então senador Lindbergh nos chamou, então senadora Gleisi nos chamou para ir lá no Congresso, fizemos PEC, fizemos tudo, tem que tributar dividendo e tal, não sei o quê. E eu acho que o que ficou de lição ali para a gente é que, de fato, o professor Alberto ele chamou muito a atenção, né? Olha, cuidado com o elefantão lá, a OCDE. A OCDE é um organismo multilateral. E o que eu vejo é que, assim, governos, organismos multilaterais, economistas, eles respondem com um certo atraso. Tá? Havia uma ventania, né, nos anos 80, nos anos 90, a visão de que a tributação tinha que se abstrair de objetivos distributivos e tinha que fazer estudo com gasto focalizado. De repente, você chega ali na virada dos anos 2000, algumas evidências de concentração de renda no topo nos países envolvidos, vem a crise de 2008, vem uma série de reflexões e começa a dar uma ideia de que aquela agenda lá, na verdade, levou uma série de diferenciações, tratamentos diferenciados, brecha de planejamento tributário e que atuou e que não gerou, né, as desonerações da renda do capital nos anos 80, nos anos 90, não geraram os prometidos investimentos, mas sim aumento da desigualdade na concentração no topo, com a série de efeitos. E aí você começa a ter uma agenda de resgate da progressividade. E o que a gente nota lá é que a gente surfou para um lado nos anos 80 e 90, mas quando a maré foi para o outro lado, de resgate da progressividade, de buscar modelos que tributam a renda do trabalho e do capital de maneira mais uniforme, a gente não fez, né? A gente ficou parado no tempo. Esse é o grande dilema que está colocado. E aí fica muito evidente, esse era o nosso diagnóstico lá em 2014, e não mudou, tá? Continua sendo esse. O que eu acho que avançou é como resolver o problema. Tá? Então, lá em 2014, tinha uma visão muito simplista. Tributa o dividendo, faz o IGF, faz isso, aquilo e resolve tudo. Hoje, eu acho que amadureceu muito mais. Tá? Hoje, e as duas apresentações aqui, elas trazem muito essa dimensão. Então, se a gente começar ali pelo Clem,
É engraçado, quando eu comecei a estudar, né, tributação de dividendos, juros sobre capital próprio, tem um texto dele que analisa o juros sobre capital próprio. Não sei se vocês chamaram ele por conta disso, possivelmente, né? Possivelmente. Que é muito interessante. É um texto de 2007, se não me engano, do FMI, um working paper do IMF, em que ele fala, poxa, esse negócio aí de allowance for corporate equity, que é o nome chique do juros sobre capital próprio, é bem desenhado, é bonito e tal, mas por que ninguém adota no mundo? Por que essa tentativa de se adotar deram errado? Ah, tem o Brasil aqui, mas o Brasil não é bem um ACE. Felizmente, tem a Bélgica, que está estudando introduzir. A Bélgica introduziu o ACE dela e já abandonou. Tá? Então, um pouco a ideia é assim, olha, esses modelos, cuidado. Tá? Nós temos que ter uma abordagem integrada de imposto de renda. E aí ele trouxe isso para a gente aqui, né? Então, primeiro, e ficou muito explícito, tanto nas falas dele quanto do Alberto, como que a gente tem que tratar o seguinte, o sistema de imposto de renda, como um todo, tá? Ele não pode ter uma visão estanque, eu não posso olhar só para o dividendo. É como se fosse um sistema hidráulico todo comunicado e cheio de caixa d'água, cheio de caixa d'água e cheio de vazamento, cheio de buraco. Se eu mexo só nessa torneira aqui, talvez a água procura outro lugar para sair. E mais do que isso, eu tenho que ver como é que está o sistema hidráulico. Então, ele trouxe uma reflexão que, olha, vamos olhar de maneira integrada o imposto sobre patrimônio e o imposto de renda. Ele trouxe, por exemplo, suponha que o retorno do capital nocional seja o mesmo do realizado. Suponha que seja tudo tributado por caixa, enfim, por competência, vamos lá, vamos simplificar. Mas tributar um patrimônio de 1 milhão, de 100 milhões de reais, digamos, um patrimônio de 100 milhões de reais, tributado a 0,5%, são 500 mil, não é isso? Um patrimônio de 100 milhões, que rende 10 milhões, que rende 1 milhão, tá? Que seja. Vamos pegar aqui, um patrimônio de 10%, tributado a meio, vai dar 500 mil. Um patrimônio de 10%, que rende 1 milhão, tributado em 50%, é a mesma coisa. Tá? Existe uma interconexão entre tributar renda e tributar patrimônio, desde que o retorno realizado seja igual ao retorno nocional, desde que competência, que não haja diferimentos, desde que eu alcance a renda alcance todos os ativos no país e no exterior, etc, etc. E aí são os buraquinhos da caixa d'água que eu quero retomar, e eu falo no final como que a gente está estudando isso lá na secretaria. Ele trouxe vários exemplos aqui interessantes, mas eu acho que uma lição que ficou, e que ficou mais colocada de maneira mais forte pelo Alberto, e o Alberto também, ele é referência importante, eu li um texto seu, Codivades Income Tax, que discute os modelos de tributação de renda, modelo amplo, modelo dual, olhando para as experiências do Uruguai e do Chile, que é um texto brilhante, assim, de 2007, né? 17 por aí, não é isso? É um texto do BID. E ele também é um dos pais do cashback, tá? do cashback que a gente está querendo colocar lá na reforma. E aqui eu acho que fica uma lição também o seguinte, tanto implícito no claim quanto aqui, não demonizem a tributação de bens e serviços. Tá? Você tem que olhar para a progressividade do sistema. Se você tem um modelo bem desenhado, que arrecada, que canaliza para as políticas públicas, de preferência, que não gere gastos tributários que são regressivos, o mínimo possível de exceções, que funcione, que arrecade, e que eu tenha um IVA personalizado, que faça o papel de mitigar a regressividade, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que a agenda do imposto de renda não seja relevante, muito pelo contrário. Ele trouxe também outra coisa, que eu acho que é importantíssima. Do mesmo jeito que, para olhar para o imposto de renda, eu tenho que olhar da integração, pessoa jurídica e pessoa física, para não correr o risco de ficar desalinhado nas práticas internacionais, eu tenho que olhar para os diferenciais de tributação entre renda do capital e renda do trabalho, sempre que eu tenho duas formas de renda sendo tributadas de maneira diferente, uma migra para a outra. Eu tenho também que olhar para os regimes especiais de pequenas empresas, que ele colocou. Eu tenho também que olhar para a contribuição sobre folha. A gente tem que olhar para esse sistema todo, e não é simples ter solução. E aí, por fim, para concluir, qual foi o caminho, né, que nos foi colocado? Primeiro semestre, apoiar a reforma da tributação de bens e serviços.
Isso quer dizer que ela é anti-equidade? Não, tá? Muito pelo contrário. Ela é uma reforma que passa por mudança constitucional, ela precisa de um quórum qualificado muito maior nas duas casas, que é difícil de fazer para o imposto de renda, tá? O imposto de renda divide mais. Segundo, ela é voltada para o crescimento econômico, para a geração de emprego, eu não tenho dúvida disso, meus estudos no IPE, a gente aponta nessa direção, mas ela tem pelo menos 3 impactos redistributivos que são importantes. Primeiro deles, tá? Alíquotas uniformes hoje no Brasil têm um efeito de mitigar um pouco a regressividade em relação à diferenciação de alíquotas que tem hoje, tá? Então, de cara, uniformizar a tributação de bens e serviços não pune os mais pobres, muito pelo contrário, os beneficia proporcionalmente mais, porque a cesta de consumo dos mais pobres não é só alimento. Os mais pobres no Brasil consomem telefonia por taxas altíssimas, consomem energia elétrica, consomem bens industriais e consomem poucos serviços que são subtributados. Essa é a primeira lição. Segundo, se eu colocar o IVA-P, que é o que o Alberto disse aqui, eu ainda consigo alavancar esse efeito. Outro aspecto de progressividade é federativa. Tá? Sair de um sistema hoje que concentra a receita na origem e ir para o destino significa redistribuir receitas em favor das localidades menos desenvolvidas e onde há a maior carência de prestação de serviços públicos no Brasil. Tá? Então, esse efeito federativo ele também é importante do ponto de vista de equidade. Essa reforma vai resolver todos os problemas? Não. É por isso que eu acho importante avançar na outra, tá? Que é a reforma do imposto de renda. E essa sim, com cautela, com cuidado. Tá? Por quê? O que ficou claro que está na agenda? Primeiro, nosso modelo de tributação da empresa é disfuncional. Aqui só o Alberto citou várias coisas. Tá? Segundo, está tendo uma revolução lá fora. Nós vamos ter que botar também a alíquota mínima, todos os padrões da OCDE. Nesse sentido, a gente quer estar na corrente, tá? Não quer estar na contramão, não. Terceiro, nós vamos ter que equalizar renda do trabalho e renda do capital. Isso vai passar por uma série de coisas, mas vamos ter que discutir também tributação de folha, tá? Dentro desse pacote. Todas essas coisas são extremamente complexas e hoje não há um texto e um modelo pronto, nem no governo e nem na sociedade, que a gente fala, esse está bom o suficiente para ser votado. E aqui, sendo sincero, está sendo muito sincero, a gente tem que construir e fazer os subsídios técnicos para isso. Segundo ponto, a reforma que está sendo debatida hoje é uma proposta de emenda constitucional. A reforma de bem e serviço é a PEC em 2023, uma lei complementar em 2024 e o início da transição em 2027. O imposto de renda é infraconstitucional e não precisa esperar tanto. Se você tem um projeto de lei no segundo semestre com uma base organizada, você pode antecipar boa parte dessas coisas, não precisa esperar até 2027. Tá? E terceiro, a ideia é dar uma abordagem sistêmica, ao invés de fazer coisinhas pontuais, embora a gente começou. Tá? No dia 1º de maio, o presidente Lula anunciou, e aí eu acho que se passou muito despercebido, eu disse a ideia da caixa d'água, né? Tem um tanto de buraquinhos. A gente tentou tampar um deles já e conseguir, eu acho que a gente vai conseguir, a MP está valendo hoje, né? Que foi acabar com o diferimento das offshores. Hoje, né, o que acontece? Suponha que eu queira tributar dividendos. Existem outros caminhos para você fugir disso. Você pode fazer recompra de ações, você pode fazer offshore, tem uma série de coisas. Então, antes de lidar com esse problema, se é que essa vai ser a solução, você tem que ir tampando esses buraquinhos da caixa d'água. No dia 1º de maio, foi anunciado o aumento do limite de isenção do imposto de renda de pessoa física e a fonte de financiamento desse recurso foi justamente o fim do diferimento de offshores no exterior. A partir de agora, as offshores no exterior passaram a ser tributadas pelo regime de competência e não mais de caixa, o que vai impedir que as pessoas muito ricas fiquem diferindo eternamente o imposto pago. Tá? Esse é só um exemplo de um pouco de medida que foi antecipada por contingente político. Tá? E aí, para concluir, assim, acho que as duas mensagens que ficaram claras. Primeiro, a reforma de bens e serviços é importantíssima para o Brasil. Eu acho que o Alberto falou com muita ênfase aqui. Eu acho que e não foi combinado, viu, gente? Não foi. Foi impressionante, com muito entusiasmo até. E a gente não deve, eu acho que, demonizar essa reforma.
Segundo, nós estamos precisando construir juntos, né, uma boa reforma de imposto de renda. E ela vai vir de um diagnóstico rico que a gente vai ter que precisar, porque não dá para errar. Tá? E ela é complexa. Ela passa por tributação de multinacionais, tributação de empresa, tributação da pessoa física, da renda do capital e sua integração com folha. Ela não é uma coisa muito simples para se fazer, mas é fundamental ter oportunidades como essa para a gente poder discutir, debater, pegar as principais ideias e construir boas soluções. Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade.